Então, maravilha. Então vamos começar então, falar um pouquinho sobre o capítulo 10, né, do nosso livro Desperte seu gigante interior. Todo mundo com o livro em mãos aí, galerinha? Maravilha, maravilha. Vamos falar hoje sobre metáforas. O poder das metáforas da vida, né? Destruir os bloqueios, derrubar o rumo, largar a corda e dançar a caminho do sucesso. E ele fala aqui que no capítulo anterior a gente falou sobre o grande lance do poder das palavras, né? Que as palavras têm o poder de moldar e dirigir o nosso destino. Agora nós vamos analisar determinadas palavras que podem conter ainda mais significado e intensidade emocional, que são as metáforas, né? Que a gente se comunica muito através de metáforas. E as metáforas, elas trazem coisas extremamente poderosas e claras na nossa mente. E pode trazer alguma coisa que vai fortalecer a gente ou pode trazer alguma coisa que vai enfraquecer a gente. Não é verdade? Então, ao longo da história humana, os símbolos têm sido empregados para desencadear reações emocionais e moldar o comportamento dos homens. Muitas coisas servem como símbolos, imagens, sons, objetos, ações e também palavras. Se as palavras são simbólicas, então as metáforas são símbolos intensificados. Um símbolo, né, intensificado, ele tem o poder de trazer uma coisa mais forte para a gente, um significado, uma emoção mais forte do que só uma palavra sozinha, isolada. Por exemplo, a palavra cristão tem um poder, mas se a gente for pensar na cruz, a imagem da cruz, ela traz para quem é cristão um significado muito mais intensificado do que apenas a palavra cristão, não é verdade? É um símbolo mais forte, é um símbolo que traz um significado mais forte. Mas se a gente for parar para pensar o que é uma cruz, né? Um pedaço de madeira para um lado, um pedaço de madeira para o outro lado. Por que tem um significado tão forte? Não é verdade? Então, os símbolos, eles têm um poder muito mais forte do que apenas uma palavra solta, né? Então, o que é metáfora? Sempre que explicamos ou comunicamos um conceito pela comparação com outra coisa, estamos usando uma metáfora. Como seres humanos, estamos sempre pensando em falando em metáforas. Muitas vezes as pessoas dizem que estão entre o fogo e a frigideira. Acho que esse é um termo mais lá americanizado. Acho que aqui no Brasil seria alguma coisa mais entre o fogo e a espada, né? Uma coisa assim. Pelo menos, eu nunca escutei ninguém falar que está entre o fogo e a frigideira, não. Mas enfim, as pessoas se sentem no escuro. É cruz e espada, né, Thales? Boa. Ou lutando para manter a cabeça acima d'água. Então imagina esse tipo de metáfora. Quando a pessoa usa esse tipo de metáfora, automaticamente está vindo imagens do que ele está comparando o sentimento que ele está sentindo agora. E se ele está comparando uma coisa mais pesada do que a realidade, mais enfraquecedora, isso vai ter um enorme poder negativo, enfraquecedor sobre o que ele está colocando para ele próprio. Ok? Em vez do cara falar que está lutando para manter a cabeça acima d'água, o cara podia estar falando: estou galgando a escada do sucesso, né? Então, você se sentiria diferente na hora de fazer um teste se pensasse em navegar através em vez de se debater? Sua percepção e experiência do tempo mudaria se falasse do tempo se arrastando em vez de tempo voando? Pode apostar que sim. E é isso que tem a ver esse capítulo. Um dos meios primários de aprendizado é por meio de metáforas. Aprender é o processo de fazer nossas associações na mente. Aprender significa associar alguma coisa que a gente já tem algum significado
na nossa mente e criar novos significados. E as metáforas são ideais, apropriadas para o ensino, para o aprendizado, né? Quando não compreendemos algo, uma metáfora proporciona um meio de perceber como o que não compreendemos é parecido com algo que compreendemos. Então a metáfora ela ajuda a gente a vincular um relacionamento. Se X é como Y e a gente sabe o que significa X, então a gente passa a compreender o Y também. Se um é como o outro, não é verdade? Então se alguém tenta explicar a eletricidade usando o termo de OHMS, Ohms, aí, sei lá como é que se chama isso daí, Bruninho aí que fez engenharia elétrica que poderia ajudar a gente melhor aí, né, Bruninho? Amperes, watts, resistência elétrica. As possibilidades são de confundi-lo totalmente, pelo menos a mim que nunca escutou essas palavras no nosso cotidiano, né, no meu cotidiano, né? Então, porque eu não tenho compreensão dessas palavras, não tenho referências para ela em minha vida. E por isso torna difícil de compreender o relacionamento com qualquer outra coisa. Quando uma palavra não tem significado nenhum para mim, é muito difícil de eu conseguir entender o que ela significa. Mas o que é que acontece se eu explicasse a eletricidade pela comparação como algo que a gente conhece? Por exemplo, se ele desenhasse um cano e perguntasse: você já viu a água correndo por um cano? A gente diria que sim. Não é verdade? E depois ele diria lá: e se houvesse uma pequena saliência que poderia reduzir a quantidade de água passando pelo cano? Essa pequena saliência é uma resistência que faz numa unidade elétrica. Você saberia agora o que é uma resistência? Sim, é um nozinho lá no meio do cano, flow control, né? A gente saberia no mesmo instante. Por quê? Porque a gente relacionou com algo que a gente já sabe o significado. E quando a gente relaciona com algo que a gente já sabe o significado, passa a ser fácil de entender a outra coisa, no mesmo instante, não é verdade? E todos os grandes mestres, Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse, usaram metáforas para transformar, para transmitir suas mensagens ao homem comum. Independente da crença religiosa, a maioria concorda que Jesus Cristo foi um mestre extraordinário, cuja mensagem de amor perdurou não apenas por causa do que ele disse, mas também pela maneira como o disse. Ele não procurou os pescadores e lhe disse que queriam que recrutassem cristãos. Não haveria referências para o recrutamento. Por isso Jesus lhe disse que queria que se tornassem pescadores de homens. E para pescadores já faz total sentido para eles o que significa. Grandes comunicadores utilizam muitas metáforas para fazer coisas que poderiam ser complicadas de entender ficar extremamente fácil, de preferência quando a gente utiliza metáforas que já fazem parte do cotidiano da pessoa, né? E aí, nos capítulos passados do livro, ele deu aquele exemplo do diretor lá que recebeu a mesma notícia, um cara ficou extremamente furioso, raivoso mesmo ao receber a notícia, enquanto um outro funcionário do Anthony Robbins ficou apenas desgostoso, né? E aí, ele está voltando nesse exemplo aqui, quando ele perguntou por que ele estava tão transtornado, esse diretor raivoso respondeu: é como se eles nos metessem numa caixa com uma arma encostada em nossas cabeças. Então, o significado, a metáfora, o significado que ele estava colocando na cabeça dele para representar, para significar a situação que ele estava vivendo, foi extremamente intensificada por esse exemplo que ele estava dando ali, não é verdade? Você acha que você reagiria com toda intensidade se acreditasse ou representasse em sua mente que se encontrava acuado numa situação assim? É lógico, na verdade, não é difícil imaginar por que aquele diretor estava sentindo tanta raiva naquele exemplo, né? Então, primeira coisa que o Anthony Robbins gosta de fazer, e a gente deve nos tornar mestre nisso, é quebrar o padrão das pessoas. Como assim quebrar o padrão? Fazer a pessoa
a tentar entender, pescar qual que é a metáfora que a pessoa está utilizando e na mesma hora tentar romper o padrão. Aí ele perguntou para o diretor, de que cor que é essa pistola d'água? Imagina, quando o cara estava pensando que estava numa caixa, o cara encostando uma pistola na cabeça dele e alguém pergunta, que cor que era essa pistola d'água? Na mesma hora o cara mudou completamente o padrão. Né? E estava imaginando, é lógico, que uma pistola bem apavorante e de repente o cara imagina uma pistolinha d'água de brinquedo, de Páscoa, se é verde, se é vermelho, se é rosinha, for control, né? O que acontece? Na mesma hora o cara olhou pro Anthony Robbins e perguntou, foi? O que você está falando? Por quê? Porque o cara quebrou o padrão do cara. E na hora que você quebra o padrão, na mesma hora o cara já muda o estado emocional que ele estava se encontrando. Né? E aí ele repetiu a pergunta, de que cor é essa pistola d'água? Não tem jeito, isso no mesmo momento rompeu o padrão do cara. A fim de responder, a sua mente teve que focalizar na estranha pergunta que Anthony Robbins tinha feito para ele. O que mudou imediatamente o seu foco interno. E quando ele começou a imaginar uma pistola de esguichar água, é lógico que mudou a emoção. E ele começou a rir, não é verdade? Praticamente qualquer pergunta que formulamos com insistência, a pessoa acaba definindo uma resposta na mente dela. Mesmo quando ela não quer te responder verbalmente a resposta às perguntas vem na nossa mente, não é verdade? E aí aquele exemplo, não pense no urso polar agora. Tem como você não pensar no urso polar? Eu estou fazendo um pedido com toda a gentileza, por obséquio, com educação, para que todas as pessoas aqui presentes nessa chamada não pensem no urso polar. Não tem jeito. A nossa mente, ela traz esses significados que a gente sabe o que significa, né? Ela traz essa imagem e junto com a imagem os sentimentos por trás dessas palavras ou dessas metáforas que a gente traz na nossa mente, não é verdade? Quando a gente fala não pense na cor azul, qual que é a cor que você vai pensar? Amarelo? Não tem jeito. Alguém pode estar pensando no azul claro, no azul escuro, mas não tem jeito, é o azul. A resposta é, sem dúvida, azul. Aquilo que a gente pensa, nós vamos sentir. E isso é o grande ponto desse capítulo, é o grande ponto do que o autor está colocando aqui para a gente. E quanto a essa ideia de caixa? Não posso falar a respeito, mas sei que ninguém jamais poderia construir uma caixa forte o suficiente para me conter. Na hora que ele falou sobre isso, ele também desmontou lá o problema da caixa, que ele estava com uma caixa com uma pistola encostada na parede. Então ele enfraqueceu o poder da caixa, dizendo que ninguém consegue colocar uma caixa tão forte o suficiente para conter ele, e falou que a pistola era de esguicho de água, né? Então, pode imaginar a rapidez com que isso destruiu a ideia da caixa? Esse homem sente uma intensidade regular porque opera com metáforas negativas. Se você realmente se sente mal com alguma coisa, verifique que tipo de metáfora, que tipo de representação nós estamos usando para descrever esse sentimento. Ou porque não progride, ou que atrapalha. Muitas vezes, você vem usando uma metáfora que intensifica seus sentimentos negativos. Quando as pessoas experimentam dificuldades, elas dizem com frequência como sinto o peso do mundo nas minhas costas, ou tem um muro na minha frente e eu não consigo ultrapassá-lo. Mas as metáforas enfraquecedoras podem ser mudadas com a mesma rapidez com que foram criadas. Você optou por representar a metáfora como real e pode mudá-lo com a mesma presteza. Portanto, se alguém me diz que sente como se estivesse com o peso do mundo em suas costas, eu direi no mesmo instante, pois largue o mundo e siga em frente. A pessoa me lança um olhar surpreso, mas para compreender o que eu acabei de dizer, ele obrigatoriamente efetua mudança em seu foco e por consequência, como ele está se sentindo.
e quebrou o padrão negativo, enfraquecedor que a pessoa estava colocando. Quando alguém me diz que não consegue fazer nenhum progresso, que está sempre esbarrando no muro, eu digo para deixar de bater e trata de abrir um buraco no muro, né? Ou vai lá, escala, ou faz um túnel por baixo, contorna, abre a porta e passa. Enfim, qualquer metáfora negativa que uma pessoa está colocando na cabeça, a primeira coisa que o Anthony Robbins faz é quebrar o padrão da pessoa, fazer com que uma pessoa mude completamente o estado. E a gente deve nos tornar um mestre, não só em ajudar outras pessoas a partirem para uma metáfora mais positiva, mas principalmente na gente, principalmente na nossa família, nos nossos filhos, não é verdade? No nosso grupo, ajudar as pessoas a conseguirem quebrar esse padrão negativo, e não só quebrar o padrão negativo daquele momento, mas ajudar as pessoas a adotar metáforas, comparações, significados mais fortalecedores. Não é verdade? Que a gente começa a utilizar termos melhores, do jeito que tem que ser. Enfim, termos que fazem com que a gente traga sentimentos. É difícil eu conseguir falar do jeito que tem que ser chateado, né? Alguém pergunta, como é que você está sentindo? Do jeito que tem que ser. É difícil de falar do jeito que tem que ser sério, porque do jeito que tem que ser, é do jeito que tem que ser. Então, encontre metáforas fortalecedoras não só para você, mas para sua família. Não é verdade? Por mais simplista que isso possa parecer, você ficaria surpreso ao observar a rapidez com que as pessoas reagem. É impressionante. Devemos assumir o comando de nossas metáforas, não apenas para evitar as metáforas problemáticas, mas também para adotarmos as metáforas fortalecedoras. Isso é, não é só para fugir das negativas, é para colocar as positivas na nossa mente. Porque aí fica do jeito que tem que ser. Ok? Então, algumas pessoas dirão, trabalho como um burro de carga. Isso para é um trabalho escravo. Como acha que as pessoas vão se sentir em relação aos seus empregos se essa comparação, se essa metáfora que a pessoa utiliza para descrever, para significar o seu emprego? Trabalho como um burro de carga, me sinto como um escravo. Cara, é lógico que isso é uma metáfora extremamente enfraquecedora. E é claro que esse cara é bem difícil dele conseguir se dar bem no emprego ou num trabalho que ele julga ser assim. Não é verdade? Alguns empresários que conheço usam metáforas globais como meu patrimônio para descrever sua empresa e meu passivo para descrever seus empregados. Se o empresário encara seus empregados como seu passivo, você acha que isso afeta a maneira como vai tratar essas pessoas? Evidente que sim. Outros encaram suas empresas como uma horta que precisa ser cuidada e melhorar todos os dias. E é claro, ao final se colherá a recompensa. Ainda outros consideram o trabalho como uma oportunidade de conviver com os amigos, de participar de uma equipe vencedora. Quanto a mim, penso em minhas empresas como família. Isso nos permite transformar a qualidade das relações que partilhamos. Olha como é que simples referências, metáforas pode mudar completamente o significado que as coisas têm pela gente. Não é impressionante? Não parece tão simples, não parece tão bobo, besta até? E é tão profundo. Com o poder que as metáforas exercem sobre nossas vidas, o mais assustador é que a maioria das pessoas nunca selecionou conscientemente as metáforas que representam as coisas para si mesma. De onde você tirou suas metáforas? Provavelmente pegou ao seu redor, seus pais, professores, colegas de trabalho, amigos. Aposto que não pensou no impacto dessas metáforas, ou talvez nem sequer tenha pensado nelas, e depois simplesmente se tornaram um hábito.
E eu sou extremamente grato por ter conhecido a Herbalife, porque a Herbalife me colocou perto de pessoas extremamente bem-sucedidas, não só na área financeira, mas em diversas áreas da vida, e a gente acaba adotando, copiando metáforas extremamente fortalecedoras. E quando a gente começa a adotar essas metáforas, a gente pode chamar que metáforas também são filosofias de vida, são a maneira como a pessoa pega, é que dá certo. Mas não é só o fato de estar perto de pessoas fortes. O grande lance, se não todas as pessoas que fossem apresentadas à Herbalife chegariam no time de presidente, não. Foi o valor que eu dei para isso. Foi o valor que eu dei. Eu lembro que eu chegava com a minha mãe dos nossos primeiros STS e a gente chegava em casa depois do workshop dos supervisores e eu falava, caraca mãe, não já valeu a pena ter entrado nesse negócio só para estar escutando esse tipo de informação? E é claro que isso fez total diferença, porque não tem jeito. Se você vai cada vez aumentando mais esse tipo de metáforas, aumentando sua filosofia, é a mesma coisa que a linguagem do computador. Uma hora, toda essa linguagem, tudo isso que vai entrando na nossa cabeça, isso vai entrar e vai fazer diferença na nossa vida. Sim ou não? Certeza absoluta que sim. Não é verdade? Que é igual a história do bambu chinês. Isso foi uma metáfora que me ajudou muito. Quem conhece a história do bambu chinês? É engraçado que às vezes a gente vai passando a vida, a gente às vezes vai mudando e deixa de falar, né? Por exemplo, a metáfora que me ajudou muito foi falar que ficar fora do sistema era igual um peixe fora do aquário. Um peixe fora do aquário é igual um consultor fora do sistema. Mais cedo ou mais tarde acontece com o que com um peixe fora d'água? Um peixe fora d'água pode aguentar ficar 1 hora, 2 horas, até várias horas fora do aquário. Mas não importa o tanto de tempo que ele aguenta. Mais cedo ou mais tarde um peixe fora d'água morre. E isso para mim ficou claro. Foi essa metáfora, foi essa representação de importância que eu dei para o sistema. E isso me ajudou a estar sempre focado, a estar sempre no sistema. Outra coisa para mim que fez total diferença foi entender o provérbio, a metáfora do bambu chinês. Depois de plantada a semente do bambu chinês, nada se vê por aproximadamente 5 anos. Imagina você plantar alguma coisa e durante 5 anos, a única coisa que você vê é um pequeno brotinho por cima da terra. Não dá para ver nada que está acontecendo ali. Mas a verdade é que a raiz do broto está crescendo de maneira inacreditável por baixo da terra, mas não é visível. Ele está crescendo para os lados, para baixo, fora de controle, se preparando para aquilo que acontece no 5º ano do bambu chinês. E no 5º ano do bambu chinês, sabe o que acontece? No único ano, esse bambu chinês cresce 25 metros. Tem noção do que é isso? Mas tem noção do que é você ficar 5 anos tendo que cuidar, regar desse bambu que era apenas um brotinho? E é isso que estava acontecendo comigo, foi isso que aconteceu comigo dentro desse negócio. Eu fiquei vários anos, né, crescendo só por dentro, só como pessoa, só melhorando minhas metáforas, melhorando minha filosofia, melhorando meus pensamentos, minha mentalidade de pessoa bem-sucedida, para depois isso vir para o lado de fora e crescer num ano. E às vezes as pessoas falam, cresceu de repente que nada. As pessoas que não viram os 4 anos que eu fiquei lá só crescendo por dentro e ninguém via, muito pelo contrário, as pessoas que ficavam olhando começavam a achar que a gente não estava dando certo, que a gente estava desperdiçando o nosso tempo. Aconteceu com alguém aqui também isso? Alguém está vivendo a história nesse momento do bambu chinês? E nós todos estamos crescendo por dentro, nós estamos dedicando um momento da nossa vida para estar aqui. Ninguém botou uma pistola dentro de uma caixa e mandou a gente estar aqui hoje. Nós tomamos a decisão de estarmos crescendo e de repente vai chegar um dia que, vai dar aquele estouro, o cara vai crescer pra caramba no ano e as pessoas vão falar, olha, o cara cresceu do nada. Ele teve sorte, recrutou um cara que cresceu, que nada de sorte.
Esse cara estava se preparando para o dia que ia recrutar esse grande líder. Esse cara estava se preparando para saber exatamente como lidar emocionalmente e todas as outras diferentes áreas. E esse provérbio, essa metáfora do bambu chinês, ela foi fundamental na minha vida nos momentos mais difíceis. Porque quando está tudo dando muito errado, e você olha lá pro brotinho, velho, você fica olhando para aquele brotinho e você fala, caraca, velho, será que eu peguei a semente errada do brotinho? Que o brotinho, eu plantei, em vez do brotinho do bambu chinês, eu plantei aqui o bonsai. O bonsai lá do seu Niagara, lá do Karate Kid, velho. Bonsai, pacatrão! E era isso que às vezes passava na minha cabeça. E era pensar nessas coisas que fez total diferença. Como é que você é? Outra metáfora que fez total diferença na minha vida, a metáfora da lagartixa e do jacaré. Como é que você é? Qual que é a sua blindagem? Qual tanto você aguenta? Você é uma lagartixazinha? O cara vai, bate o pé no chão, chispa! Você já vai chispar? Já vai sair desse negócio? Vai sair correndo? Sei lá como é que a lagartixa faz. Ai, fogotrão! É um chihuahua? Ou você é um jacaré? Couro de jacaré. Qual tanto você aguenta? Porque, meu querido, sucesso não é para lagartixa, não. Sucesso é para jacaré. E toda vez que eu me sentia acuado, fora de controle, eu lembrava desse exemplo, de alguém batendo o pé assim para um jacaré. Bate o pé para um jacaré, velho. Eu vou ver o que vai acontecer. Mas para uma lagartixa é fácil bater o pé, não é verdade? Então essas metáforas fizeram completamente diferença na minha vida. Como o Anthony Robbins fala aqui, um dos primeiros mentores do Anthony Robbins, que foi o Jim Rohn, que ajudou a encarar a vida de uma maneira completamente diferente ao pensar em termos de metáforas das estações. Que muitas vezes, quando as coisas se tornam desoladoras, as pessoas pensam, pô, caraca, isso vai durar para sempre? Em vez disso, ele fala, a vida tem suas estações. Eu estou no inverno agora. O melhor de tudo é que se você adotar essa metáfora, você sabe que não existe inverno para sempre. Porque o que sempre vem depois do inverno é o quê? A primavera. E o sol aparece. E você não se sente mais congelado. E de repente pode plantar novas sementes. E começar a perceber toda a beleza da natureza. Vida nova e crescimento. E depois vem o verão, que faz calor. Você cuida das suas plantinhas, protege-as para que não fiquem queimadas. E o outono vem em seguida. E quando vem o outono, é hora de colher as recompensas daquilo que foi plantado na primavera. E às vezes não dá certo. Às vezes vem uma tempestade de granizo e mata a nossa plantinha. Não dá tempo da gente colher no outono. Isso destrói a nossa colheita. Às vezes a gente trabalha, faz o trabalho semanal dos pré-eventos, leva as pessoas para o STS e chega no STS, nós fizemos a nossa parte, mas por algum motivo aquelas não eram as pessoas. Sim ou não? Mas não tem jeito. Não era a última chance. A vida não para, as estações da vida não param. Depois vem o inverno. E depois, quando vem inverno, vai o quê? Vem a primavera, vem momentos para a gente poder plantar novamente, se preparar novamente. E a gente pode dessa vez plantar com força pra caramba beça, para levar um bocado de gente no próximo STS. E aí a gente começa a ter tantas oportunidades, a entender que o inverno chega, que a gente compra tanto casaco quanto aquecedor, bota tudo em casa, que quando o inverno chega, a gente às vezes nem nota que está no inverno. Às vezes a gente só vai notar que está no inverno quando a gente olha ao nosso redor e vê que muitas pessoas não se prepararam. E aí a gente se lembra que está no inverno. Mas ele sempre chega. Mesmo quando a gente está bem e quando a gente está mal, ele vai voltar. Isso são outras metáforas que fizeram diferença na vida do Anthony Robbins e fizeram total diferença na minha vida também. Então as metáforas podem mudar o significado que você associa a qualquer coisa, mudar aquilo que você vincula dor e prazer e transformar a sua vida de forma tão eficaz quando transforma a sua linguagem. Selecione-as, escolhas com cuidado, seleciona com inteligência,
Selecione para que aprofundem e enriqueça a sua experiência de vida. E não só isso, e passe para as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa. Torne-se um detetive de metáforas. Sempre que ouvir alguém usar uma metáfora que acarreta limitações, ajuda a interferir o padrão dessa pessoa e ajuda essa pessoa a abraçar uma nova metáfora. O que é a vida para você? O que é a vida? O que é Herbalife? O que é a sua família? O que são seus filhos? Você já tem metáforas para isso? Pare e pense. Faça uma lista de todas as metáforas vinculadas, relacionadas aos seus relacionamentos, ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos, ao teu negócio. E se você tem alguma metáfora que não está do jeito que tem que ser, selecione novas metáforas. Selecione metáforas fortalecedoras. Decida quais são as metáforas que você vai adotar para a sua vida e vamos viver uma vida do jeito que tem que ser. Então, galera, esse foi o nosso capítulo 10. Espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo vai ser as emoções de poder, as 10 emoções de poder.